Em busca da verdade, vai tomando mandou R$5,69. O macaco se Nem casou tudo com depende a do tempo. borboleta, nasceu Às um vezes as borbolecaco coisas e uma macacoleta. dependem só O de uma quero-quero se atitude. casou com um pica-pau, nasceu um pica-quero, um E a quero-pau. cadeirada serviu precisamente para a ocasião onde qualquer outra resposta seria compactuar com o intolerável. Você que se diz cristãozinho, você sabia que não darás falso testemunho está bem do lado de não matarás? Nos 10 mandamentos. Você sabia disso, campeão? Tá? Agora você tem que se colocar no lugar do outro. Amar ao próximo significa que você se coloca também no lugar do outro. Inclusive pessoas que você despreza e que você não gosta. Imagine o seguinte. Imagine que você, sabendo ser inocente, é acusado do crime mais hediondo que um homem pode cometer. O crime mais covarde que um homem pode cometer. A sua família sofreria. Você sofreria. Imagine que você é acusado disso diante da TV, para todo mundo ver, para os seus amigos verem, para a sua família ver. Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é estuprador. É isso que ele falou do Datena. Você cometeu o crime mais covarde que um homem pode cometer, né? Mesmo o cara tendo sido inocentado pela justiça e mesmo aquela que o acusou tendo ido protocolar em cartório que sua denúncia era falsa, mentirosa, e você sabendo ser inocente. Aí chega lá o cara e fala, você é Jack, não mandou na linguagem dos criminosos, é o cara que estupra uma pessoa. E além de falar isso, ele, para humilhar mais ainda, como é que foi quando você meteu a mão no priquitão? Hein, como é que foi? Os caras não entendem que o Marçal sabia exatamente da reação do Datena quando ele falasse isso daí, cara. Como é que você meteu a mão lá no cabeludo, fedorento? Como é que foi, hein? Esfregou bem a mão? Imagine se você, nessa situação, o que você faria? E aí o gordo lá, o velho do Datena, tenta manter a sua compostura. Depois de ter sido acusado do crime mais hediondo que um homem pode cometer, mais covarde, depois de ter sido humilhado perante toda a sua família, né? Diz que inclusive a sogra dele faleceu por causa dessa acusação infundada que fizeram em cima dele. Ô, louco! Você sendo acusado disso, sabendo ser você inocente, e aí depois do cara ter feito isso tudo, ele fala, você não é homem, hein? Você não bate aqui, vem aqui bater, ó. Você não bate, você não é homem, você é uma cadela. O que é que você faria, cristãozinho? Fala pra mim, você que paga aí de cristãozinho, todo bonzinho, com a bíbliazinha debaixo do braço, fala pra mim o que você faria. Porque talvez você esteja compreendendo completamente errado o oferece a outra face, né? Jesus disse o seguinte, ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. A análise teológica diz o seguinte, este ensinamento de Jesus, embora traga uma mensagem clara e direta, não deve ser entendido como um princípio literal a ser aplicado em todas as circunstâncias. Uma prova disso é que o mesmo Jesus que Salve, Júlio! outra face quando estava diante do sumo sacerdote, Anás, e foi esbofeteado por um guarda bajulador, não ofereceu a outra face, nem guardou silêncio, mas protestou contra o abuso do oponente. Está em Jó 18:23. Nas relações pessoais e interpessoais, pessoas irão nos ofender, machucar, humilhar, mas isso não significa que devemos sorrir, agradecer e dizer, faz de novo, eu adorei ser chamado de estuprador, eu adorei quando você disse como era quando eu metia a mão, inventando que eu metia a mão no priquitão, fedorento cabeludo. Fala pra mim como é que foi. Você não é homem, você não é homem. Você, nessa circunstância, faria o quê? Bota ela de lado, faz bem tudo. Inimigos em falso. Indignação e zanga. Aberto, o primeiro vai ser você, Xandinho. Por que o Nando Moura também? Por que o Nando Moura também tá tão ansioso por causa disso? Farão-se necessárias muitas vezes para expressarmos a nossa dor e questionar a legitimidade da injustiça sofrida. Foi o que Jesus fez. E este aqui que está aparecendo do lado, isso aqui em todos os lugares. O que Jesus fez quando entrou no templo e viu uma cacetada de marçais, eles que se dizem superiores a Salomão, né? Que foi escolhido por Deus. E Salomão, no final, a maior coisa que Salomão fez foi compreender que tudo é vaidade. E se arrepender do que era e do que foi concedido a ele e que ele nunca mereceu. Isso foi a grande coisa que Salomão fez. Com toda a sua sabedoria, tem que reagir depois. Com toda a sua sabedoria, no final ele compreendeu que é depender de Deus. Cristo, quando entrou no templo e viu diversos marçais conspurcando o nome do Pai, conspurcando
o templo, o que ele fez? Expulsou esses caras debaixo de cadeirada, de chicotada, virando mesa. Xandão E satanista xingando mais de mandou 23 R$100, vezes. mandou R$6. E aí existia lá um fariseu como você, que se diz cristãozinho. Se você também visse a injustiça, você também não ficaria puto? Sem dúvida, irmão. Agora, Desce na transversal da faixa de ônibus, mandou R$5. não quer dizer que eu teria uma reação física. Porque assim, como faço pra farmar dinheiro em cima dos outros igual você faz pra pagar o carro? Vai tomando. Eu sempre, antes de usar força física pra alguma coisa, eu vou pela inteligência, certo? A gente precisa analisar o contexto onde as coisas estão acontecendo. Se tratando de um debate para a Prefeitura de São Paulo, ali já é um contexto de circo, de provocação, Amor, é de melhor você mentira. vir aqui, tem um necrotério aqui De na frente mentira. de casa querendo Entende? falar com você. Ele E tá você, falando que denunciaram do meu essa ponto casa de porque vista, tá fedendo muita bosta daí. perder a Falei que era paciência você que já tá quase 2 numa meses discussão tomando banho, como agora essa, eles que te prende. que já nasce comprometida, pra mim, isso daí não é coerente. Isso não é a atitude mais inteligente, entendeu? Então tudo depende do contexto, irmão. O problema em si não foi o Datena ter dado cadeirada no Marçal. O problema é o contexto. É o debate, entre aspas, né? São as provocações que vêm acontecendo desde sempre, né? Argumentos sem fundamentação nenhuma. Os caras estão lá só pra se provocar, pra trazer... Vira até um entretenimento, né? Gera riso nas pessoas. É esse tipo de ambiente que eu não levo a sério. Então, eu não me deixaria provocar num lugar como esse. Você tá entendendo? É aí que tá o problema, irmão. Eu penso assim agora, eu também não posso afirmar que eu teria uma conduta X ou Y porque eu não tô lá. É muito fácil você falar do que a pessoa fez ou deixou de fazer sem se colocar no lugar dela. Né? Se isso daqui que o Nando Moura falou for verdade, que inclusive a sogra, foi a sogra que ele falou do Datena, alguém da família dele morreu por causa disso, porque houve uma perturbação emocional tão grande que a pessoa veio a falecer, isso daí é uma questão muito complicada, né? E é que nem eu falei, cada pessoa lida de uma forma diferente. Entendeu? Por exemplo, você não viu o 38 lá com o Alan dos Santos? O cara manteve o controle o tempo inteiro. Dominou a situação, não se deixou levar por uma coisa ali que ele sabia que não levaria a nada. Por mais que ele pudesse ter feito alguma coisa ali. Certo? Pra mim, nesse contexto aqui de debate para a Prefeitura de São Paulo, não se deve deixar as emoções tomarem conta. Porque isso daí só te prejudica, não te beneficia em nada. Vai beneficiar o outro. Tanto é que tá beneficiando. Porque a gadaiada do Marçal tá tudo sendo mais gado dele ainda agora. Entendeu? Trouxe mais força pra ele ainda. A troco de quê? Qual verdade que esses caras estão defendendo nesses debates? Quais deles têm projetos verdadeiros para a nação? Quais deles querem transformar realmente o Brasil naquilo que deve, naquilo que precisa ser São Paulo? Não tem. Então, esse cenário aí fajuto pra mim, cara, é perda de tempo. Eu penso assim. Lipe mandou 5 dobre. E nós? Tamo junto, irmão. E, pior ainda do que você falou, da Amazônia estar pegando fogo, é saber que as riquezas dela vêm sendo drenadas, ó, há décadas. Ninguém discute isso. Ninguém fala do modelo econômico, ninguém fala que tem que bater de frente com a caterva dos banqueiros que mandam no país, ninguém fala sobre isso. Sobre as questões graves que geram essa problemática pro país. Ninguém fala sobre isso. Que haja esse viado aí. Você! Indignação! Dizendo, nossa, mas esse é aquele que fala que é o príncipe da paz, hein? Ai, que violência! A cadeirada serviu precisamente para a ocasião onde qualquer outra resposta seria compactada. Aí agora eu vou só fazer aqui um pensamento simples. Nando Moura está citando essa situação bíblica, que é verdade. Jesus Cristo pegou as foices nas mãos e lutou contra os vendilhões do templo. Profanavam o nome do Criador, usurpavam, né, escravizavam as pessoas. Esse contexto tem alguma coisa parecida com o contexto do debate? Se chegou no ponto de Jesus Cristo revidar fisicamente, verbalmente esses caras, no mínimo, esses caras estavam, no mínimo, profanando tudo, certo?
O próprio Deus não veio o dilúvio? Você quer maior intervenção do que essa? Por que ele fez isso? Porque haviam profanado tudo na terra, certo? Houve essa intervenção. Se até Deus disse que não iria mais intervir, por que os caras estão tão ansiosinhos por conta de um debate onde ninguém tem argumento pra nada, onde tá um agredindo verbalmente o outro de graça, fazendo um palanque ali, um negócio ridículo que causa constrangimento na população? Por que estão preocupados com isso? Umas férias em Bombinhas mandou R$10. Que tal aproveitar as férias em um paraíso? Esse é o meu Bombinhas pensamento. É o destino perfeito para quem busca belas praias. Cara, eu não consigo. De tranquilidade no meio à natureza. O que eu tô querendo dizer? Eu não julgo a atitude do Datena. Tanto faz o que ele fez ou deixou de fazer pra mim. O que eu tô dizendo é que eu não consigo entender como que naquele contexto seja vantajoso você partir pra agressão física. Eu não consigo entender isso. Atuar com o intolerável. E o vagabundo do Marçal, depois de levar essa cadeirada, se coloque no lugar de quem deu a cadeirada. Você aguentaria? Hein? Você aguentaria? Tava lá o bicho todo fazendo drama, fazendo teatro lá na ambulância, recebendo oxigênio, um vagabundo desses. Olha aí a cara de merda. O único erro do Datena foi não ter mirado na dentadura falsa do vagabundo do Marçal. Estava lá recebendo oxigênio. Isso aqui ficou feio mesmo. Esse negócio aqui ficou feio. Aqui a encenação saiu assim, de um patamar de porra. Pô, foi pra malhação total. Aqui não, eu não consigo acreditar nisso não. Eu sinto muito, mas não dá não. Já que mandou R$5. Até meu pai, que foi um homem extremamente pacífico. E ser pacífico não é ser pacifista. Talvez você não entenda isso, você que tem seus 83 de QI. Meu pai sempre dizia, meu filho, qualquer jumento dá um coice mais forte que o seu. Se fosse o meu pai naquela situação, ele teria dado também a cadeirada no senhor Pablo Marçal. Porque ser pacífico não é o mesmo que ser pacifista. Então, senhor cristãozinho de boutique, você é o cara que não consegue entender essas passagens da Bíblia, por exemplo, onde Jesus diz, não penses que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, Xandão, mas a espada, pois vim causar divisão. Ah, acordei com tesão, Xandão. Você entre filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. O que acha a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perde a sua vida por minha causa, acha-la-á. Você que está do lado do Marçal, quando chegar o anticristo nessa terra aqui, você vai ser o primeiro a ajoelhar. Esse barulho... Ó, tem a cadeirada completa no site da Carta Capital. é aí que tá o ponto, cara. Não é estar do lado do Marçal, né? E nem do Datena. Não tá do lado nenhum. Caramba, eu não imaginei que ia ter tanto reboliço por causa disso, não. Você vai ser o primeiro a beijar os pés do anticristo. Porque ninguém afasta mais as pessoas do que é de fato a justiça, do que de fato foi a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, do que vagabundos. Rapaz, os caras falar de Jesus Cristo, dele ter brigado com os mandou mas falar tanta coisa assim, bastou o Datena dar uma cadeirada no Marçal, bicho. Desgraçado. Ó, por que os caras eles são tão ansiosinhos assim, irmão? Caramba, velho. Tá falando até... Vai todo mundo se fuder. Tá falando até que vai beijar o pé do anticristo, irmão. Caramba, os caras tão nervosos mesmo, hein, velho. Os caras tão com ódio aí do Marçal. Os caras tão presos na sexta camada da personalidade. Muito reage lá no direct, o que... Como Pablo Marçal, que utilizam a Bíblia para conseguir moeda política e moeda financeira. Você que faz o M agora, você vai ser o primeiro a lamber as botas do anticristo.
Vocês não conseguem compreender também quando Cristo disse: agora, porém, os que têm bolsa, tome-a, com também o alforje. E os que não têm dinheiro, vendam sua capa e comprem uma espada. Ser pacífico não é ser pacifista. Ser cristão não significa que você vai tolerar de maneira covarde a injustiça. E amar ao próximo foi o ato de dar uma cadeirada e dizer: basta! Basta, desgraçado! Até quando você vai culpar uma filha pela morte do seu próprio pai, que perdeu a sua vida por causa das drogas? Até quando você vai fazer esse tipo de palhaçada? Até quando você vai dar falso testemunho que está do lado de não matarás, nos 10 mandamentos? É muita gadice, viu? Tô achando isso daqui. Eu entendo o argumento e a revolta dos caras, mas pra mim todos eles ainda estão na peça. Eles estão na peça do teatro. Xandinho, vou expor a verdade para os telespectadores. Super, pra mim isso tudo é uma grande piada. O que o Datena deveria ter feito era ter se retirado do debate. Exatamente. Exatamente, irmão. Lucas Almeida, fã do Exatamente. Super, mandou R$5. Eu quero